Eu sou Vânia Hungria, sou hematologista, cuido de pacientes com mieloma múltiplo e estou aqui com meu colega Edivan Cruzoé, também hematologista que cuida de pacientes com mieloma múltiplo. E nós participamos da diretoria da BHH. E neste evento nós estamos aqui mais uma vez discutindo os tratamentos para os pacientes com mieloma múltiplo. E é uma nova era de imunoterapias, é uma nova era para tratamento de pacientes que já não tinham oportunidades terapêuticas. E hoje nós pudemos também discutir esse assunto na primeira apresentação, que o Edivan colocou muito bem, mostrando exatamente esse cenário de pacientes com mieloma múltiplo, com muitas recaídas, necessitando de novos tratamentos. E daí você pode comentar um pouco, eu acho que comentar um pouco da sua aula, sim, que foi assim bem o resumo, para que a gente precisa desses novos tratamentos, né? Por que nós temos a necessidade de termos novos tratamentos em mieloma múltiplo? Obrigado. Assim, o ponto fundamental é termos a intenção de falarmos em uma necessidade não atendida médica que existia, né, que existe para algumas situações ainda, infelizmente, para o mieloma múltiplo, mas que agora a gente está transpassando essa necessidade médica, que até então era não atendida, e com essas novas terapêuticas nós estamos realmente devolvendo aos pacientes. É uma boa chance de sobrevida, né, com qualidade de vida, logicamente, que é o mais importante. Então, o resumo do que eu explanei nesse evento foi justamente a situação de indivíduos que foram muito politratados, o que vem de situação refratariedade, as melhores terapias que nós temos na primeira linha, no paciente com mieloma múltiplo, e que na verdade nessas recaídas nós não tínhamos até então essas fantásticas terapias possíveis que existem atualmente e que, por sorte, no Brasil nós temos uma aprovação inclusive diferenciada, já que nós não temos necessidade de linhas terapêuticas para que a gente utilize esses fármacos, como os bispecíficos, ou a própria Carticel, ou o anticorpo monoclonal conjugado, belantamab. Então a gente tem, na verdade, a possibilidade de utilizar apenas pela exposição anterior a linhas terapêuticas ou classes de terapia distintas, como o imunomodulador, inibidor de proteasoma e o anti-CD38. Portanto, dando realmente uma modificação fantástica para os pacientes que podem ter acesso aos fármacos, logicamente. Então, falando especificamente de imunoterapia e pensando exatamente no alvo antígeno de maturação de célula B, BCMA, e falando de anti-BCMA, é um mundo novo, mas que está evoluindo rapidamente. Então nós temos principais as três opções de anti-BCMA, os biespecíficos já aprovados, bem conhecidos, os Carticel já aprovado, bem conhecido, e no caso o anti-BCMA, o anticorpo conjugado, falando do belantamab mafodotina, o Belamaf, o Brasil teve uma participação muito importante nesses estudos clínicos. Então, nós temos pelo menos 8 estudos clínicos usando essa droga, investigando essa droga e o resultado dessas drogas. Então, eu considero que mais do que ter recentemente aprovado a combinação de Belamaf, bortezomib-dexa, Belamaf, pomalidomid-dexa, é um momento muito especial para o Brasil, porque nós temos tido a possibilidade de participar dos estudos clínicos. Então, isso daqui foi aprovado semana passada, mas nós já temos prática por conta dos estudos clínicos desde 2020, fundamental, entendeu? Então, são 5 anos que nós tivemos a possibilidade de aprender a manejar essa droga, de poder oferecer para os pacientes no Brasil uma possibilidade terapêutica, já que não existiam outras possibilidades terapêuticas. Então é aprendizado, é participar de uma droga que tem muita eficácia. Eu diria que para nós médicos que cuidamos dos pacientes, é maravilhoso ter a oportunidade de participar do estudo clínico. Quando essa droga é aprovada, porque deu um bom resultado, a gente se sente já maduro nesse manejo, não é, Edivan? Concordo plenamente. É fundamental. É um conjunto, na verdade. A gente consegue compor o conjunto da história, né, de testar as medicações, inclusive em estudos não fase 3, né? Estudos fase iniciais, fase 2, e vai evoluindo a ponto de chegar no estudo fase 3 de fato e laureando toda a história com a aprovação do tratamento realmente que beneficia os pacientes, logicamente. O fundamental é ter benefício final, que é o paciente por si só.
Então, em resumo, a gente tem diversas novas ferramentas para o tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo e agora mais uma ferramenta aprovada em 2 combinações. Então, hoje o Belamaf, que o nome comercial é Blenrep, até é importante falar porque os leigos não vão identificar com o belantamab e mavodotin, que o nome é muito complicado, mas a gente está falando agora de mais uma opção terapêutica para os pacientes com mieloma múltiplo. E vale ressaltar que eu acho que a gente tem vivido um momento diferente mesmo no Brasil, até porque nós tivemos drogas que demorou 13 anos para ser aprovada depois de constatado a eficácia. Agora, a gente tem combinações que a Anvisa tem reconhecido e aprovado rapidamente, o que é uma grande vantagem para os pacientes com mieloma múltiplo. Com certeza. Bom, obrigado.